Antônio era um taxista veterano, com mais de 20 anos de estrada. Sua vida era um ciclo repetitivo de embarques e desembarques sob o céu cinzento da cidade. A monotonia era sua companheira constante, e cada dia parecia uma réplica do anterior. Mas naquela noite, algo quebraria a rotina de Antônio de uma maneira que ele jamais poderia prever. Era meia-noite quando o chamado chegou. A central de táxis informou que alguém necessitava de uma corrida na Rua das Flores, um lugar não muito conhecido por Antônio. Ele hesitou por um momento, mas a necessidade de ganhar a vida falou mais alto. Com um suspiro, ele ligou o motor e seguiu para o destino indicado. A Rua das Flores era um lugar desolado àquela hora da noite. As luzes dos postes tremeluziam, criando sombras que pareciam ter vida própria. Antônio estacionou próximo ao número indicado e esperou. O silêncio era quase palpável, apenas quebrado pelo ocasional gotejar de água de algum cano vazando. De repente, uma figura surgiu das sombras. Era uma mulher, vestida de branco, com longos cabelos negros que cobriam parcialmente seu rosto. Ela se aproximou do táxi e abriu a porta traseira, sentando-se silenciosamente no banco de trás. Antônio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo naquela mulher que o fazia se sentir desconfortável. Seu instinto gritava para ele sair dali, mas ele se lembrou das contas que estavam à espera. Com um suspiro, ele virou-se para a mulher e perguntou: "Para onde, senhora?" A voz dela era suave, mas carregava um tom de melancolia que fez o coração de Antônio apertar. "Para a Fazenda das Luzes, por favor," ela respondeu, seus olhos fixos na estrada à frente. Antônio engoliu em seco, mas assentiu. Ele engatou a marcha e o táxi deslizou silenciosamente pela rua deserta, deixando para trás a segurança da cidade, rumo ao desconhecido que aguardava na escuridão da noite. A mulher de branco olhava pela janela, mas seu reflexo parecia desvanecer-se na escuridão que os envolvia. Antônio sentiu uma onda de hesitação, mas a necessidade de ganhar a vida o manteve no curso. Ele não sabia, no entanto, que aquela corrida seria diferente de todas as outras que já tinha feito, e que o destino que o aguardava era algo que ele jamais poderia ter imaginado. A viagem até a Fazenda das Luzes era longa, e o silêncio entre Antônio e a misteriosa mulher parecia se estender por uma eternidade. A estrada deserta e mal iluminada parecia conduzi-los a um mundo diferente, um mundo onde as sombras dançavam com a brisa noturna e os segredos estavam escondidos nas profundezas da escuridão. A mulher finalmente quebrou o silêncio. Com uma voz suave, mas carregada de tristeza, ela começou a contar histórias de traição e cicatrizes do passado. Cada palavra dela parecia carregar o peso de um mundo de dor e desespero. Antônio ouvia atentamente, sentindo uma conexão estranha com as emoções que ela descrevia. A atmosfera no táxi tornou-se sombria. As palavras da mulher criavam imagens vívidas de um passado atormentado, e cada história parecia trazer à tona os medos mais profundos de Antônio. Ele não conseguia ver o rosto dela claramente pelo retrovisor, mas podia sentir a dor em sua voz. À medida que avançavam pela estrada, figuras estranhamente vestidas começaram a aparecer nas ruas. Eram vultos que surgiam do nada, vestidos com trajes antigos e rostos cobertos por véus negros. Eles pareciam observar o táxi passar, suas silhuetas escuras contrastando com a palidez da mulher de branco. O suspense e o medo cresciam dentro de Antônio. Ele nunca tinha visto nada parecido em todos os seus anos de estrada. A cada nova figura que aparecia, seu coração batia mais rápido e a sensação de perigo tornava-se mais real.
A mulher parecia alheia às figuras, ou talvez estivesse tão acostumada a elas que não lhes dava mais atenção. Ela continuava a falar, suas histórias tornando-se mais sombrias e perturbadoras. Antônio apertou o volante, tentando manter a calma. Ele queria acreditar que tudo aquilo era um sonho, mas a estrada à frente parecia interminável e as figuras continuavam a aparecer, cada uma mais ameaçadora que a anterior. A Fazenda das Luzes estava se aproximando, mas com ela um sentimento se aprofundava no peito de Antônio. Ele não sabia o que o esperava no final daquela estrada, mas algo lhe dizia que a viagem estava longe de ser apenas mais uma corrida noturna. A mulher de branco finalmente cessou suas histórias, mas o silêncio que se seguiu era ainda mais perturbador. A escuridão da noite parecia ter engolido as palavras dela, deixando apenas o eco de seus contos tristes e aterradores na mente de Antônio, enquanto ele se aproximava cada vez mais do desconhecido. A estrada finalmente desembocou na entrada da Fazenda das Luzes. O lugar parecia abandonado, com a vegetação tomando conta do que um dia fora um belo jardim. A casa grande e antiga se erguia como uma sombra ameaçadora sob a luz fraca da lua. Antônio estacionou o táxi diante do portão enferrujado e olhou para trás, mas a mulher havia desaparecido. O banco traseiro estava vazio, como se ela nunca tivesse estado ali. Antônio sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele olhou ao redor, mas não havia sinal da misteriosa passageira. O silêncio da noite era agora interrompido pelo uivar distante de um lobo, criando uma atmosfera ainda mais sinistra. De repente, o portão rangeu lentamente, revelando uma família parada ali. Eram 3 figuras ameaçadoras, cada uma segurando uma ferramenta de morte, uma serra elétrica, um facão e um machado. Eles estavam imóveis, seus olhos fixos em Antônio, com uma expressão vazia e ameaçadora. O medo se apoderou de Antônio. Ele queria gritar, queria correr, mas seu corpo parecia congelado no lugar. Ele estava preso dentro do táxi, seu único refúgio naquela situação aterradora. Os segundos pareciam horas enquanto ele encarava a família no portão, esperando que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo do qual ele acordaria a qualquer momento. Mas não era um pesadelo. A realidade diante dele era mais terrível do que qualquer coisa que ele já tinha imaginado. A família começou a se mover em sua direção, suas ferramentas de morte brilhando sob a luz da lua. Antônio finalmente encontrou sua voz e gritou, mas não havia ninguém para ouvi-lo. Em um movimento desesperado, ele deu partida no táxi e acelerou, deixando para trás a fazenda e a família ameaçadora. O portão se fechou com um estrondo atrás dele, como se estivesse selando o destino daquele lugar amaldiçoado. A estrada parecia mais longa e mais escura na volta, mas Antônio não parou, até que as luzes da cidade estivessem à vista. Ele nunca olhou para trás, mas a imagem da família no portão e a mulher de branco permaneceriam com ele para sempre. A Fazenda das Luzes se tornou uma lenda urbana, mas para Antônio era uma memória aterradora que o perseguiria pelo resto de seus dias. Ele nunca mais voltou àquela estrada e nunca mais falou sobre aquela noite, mas ele sabia que algo maligno habitava naquela fazenda, algo que ele tinha sido sortudo o suficiente para escapar, por enquanto. Antônio dirigia pelas ruas da cidade com uma sensação de alívio, misturada ao terror que ainda reverberava em seu peito. A luz dos postes parecia mais brilhante, o mundo mais real, mas a imagem da Fazenda das Luzes e seus habitantes ameaçadores continuava a assombrá-lo. Ele não conseguia entender o que havia acontecido. A linha entre a realidade e o sobrenatural parecia ter sido borrada naquela noite. O táxi
que antes era seu ganha-pão, agora parecia um lembrete constante daquela carona fantasma. Ele estacionou o táxi na garagem, mas sabia que levaria muito tempo até que ele pudesse voltar a sentar-se atrás daquele volante novamente. Bernardo era um taxista veterano nas ruas de Fortaleza, conhecido por nunca recusar uma corrida, não importava a hora ou o lugar. A cidade, com sua atmosfera sombria e tensa ao cair da noite, parecia guardar segredos em cada esquina mal iluminada. Mas isso nunca desanimou Bernardo, que se orgulhava de conhecer cada viela e beco como a palma de sua mão. Naquela noite, o céu estava particularmente nublado e a lua cheia mal conseguia se mostrar por entre as nuvens densas. O vento frio soprava forte, fazendo as folhas secas dançarem inquietas sobre o asfalto. A noite já ia alta quando Bernardo recebeu um chamado para uma corrida em um bairro afastado. Ao chegar ao local indicado, um homem apressado entrou no táxi. Seu rosto era pálido e suas mãos tremiam levemente. Sem trocar muitas palavras, indicou o destino e se acomodou no banco traseiro. Durante a viagem, o silêncio era cortado apenas pelo som dos pneus rolando sobre a pista molhada. Ao chegar ao destino, o passageiro saiu às pressas, deixando para trás um saco plástico cheio de sangue e um livro manchado de sangue. Bernardo, com o coração batendo forte, olhou para os objetos com um misto de horror e curiosidade. O que teria acontecido? E quem seria aquele passageiro misterioso? As perguntas rodopiavam em sua mente, enquanto a realidade sombria daquela noite começava a se desvelar. Bernardo, com as mãos trêmulas, cobriu o saco plástico e o livro com uma coberta velha que tinha no porta-malas. Ele não queria ter nada a ver com aqueles objetos macabros, mas sabia que precisava se livrar deles de maneira segura. Decidiu procurar um local deserto para abandoná-los, longe dos olhos curiosos. Enquanto dirigia pelas ruas escuras e desoladas, o rádio do táxi, que até então tocava uma estação de músicas antigas, de repente mudou para uma transmissão de notícias. A voz do locutor tremia enquanto relatava um ritual de exorcismo recente ocorrido nas proximidades. Um fazendeiro, possuído por um ser maligno, havia sido exorcizado por um padre local. O relato era detalhado e perturbador. Ele não podia deixar de pensar se o passageiro apressado tinha alguma relação com o ocorrido. A coincidência era assustadora. O silêncio da noite era agora preenchido pelos pensamentos tumultuados de Bernardo e o zunido contínuo do motor do táxi. Enquanto procurava um local adequado, a sensação de estar sendo observado crescia dentro dele, tornando a atmosfera ainda mais opressora. Finalmente, encontrou um terreno baldio afastado e, com uma respiração profunda, abandonou os objetos amaldiçoados lá, esperando nunca mais ter que encarar o mal que sentiu naquela noite. Mas, no fundo, Bernardo sabia que aquela corrida noturna havia desencadeado algo que estava além de sua compreensão. Enquanto Bernardo se afastava do terreno baldio, a notícia sobre o exorcismo ainda ecoava em sua mente. A estrada à frente parecia se estender infinitamente sob a luz fraca dos postes. Seus pensamentos estavam tão consumidos pelo que ouvira e vira que não percebeu o veículo parado abruptamente à sua frente. Com um baque surdo, seu táxi colidiu com a traseira do outro carro. O impacto lançou Bernardo contra o volante, tirando-lhe o fôlego. Por um momento, tudo pareceu girar ao seu redor, mas, por sorte, ele estava vivo. O outro motorista, aparentemente ileso, saiu do carro, praguejando e gesticulando furiosamente. Bernardo, ainda atordoado, tentava processar o que acabou de acontecer.
A sensação de terror que se apoderou dele foi intensa. O medo não era apenas pelo acidente, mas pelo que o precedeu. A descoberta do saco de sangue, o livro manchado, a notícia do exorcismo, tudo parecia interligado de uma maneira sinistra. Bernardo sentiu como se uma força maligna estivesse agora à espreita, observando cada movimento seu. O ar ao seu redor parecia mais denso e a noite mais escura. Mesmo após resolver as questões com o outro motorista e seguir seu caminho, a sensação de inquietação permaneceu. Cada sombra nas ruas parecia esconder um segredo terrível, e Bernardo sentiu que o mal que testemunhou mais cedo poderia estar apenas começando a mostrar suas garras. Nos dias que se seguiram, Bernardo começou a sentir uma presença maligna ao seu redor. Era como se os olhos do mal estivessem sobre ele, observando cada movimento seu. As noites eram piores. Visões perturbadoras invadiam seus sonhos, mostrando cenas grotescas relacionadas ao ser maligno e ao fazendeiro exorcizado. O rosto do fazendeiro, distorcido pelo terror, e o ser obscuro que emergia das sombras tornaram-se imagens recorrentes que o assombravam mesmo durante o dia. O medo crescia dentro dele, tornando cada momento uma tortura psicológica. Bernardo não sabia como, mas sentia que de alguma forma estava sendo arrastado para um vórtice de horror sobrenatural. A luta interna entre enfrentar o terror ou fugir dele consumia Bernardo. Ele considerou procurar ajuda, mas quem acreditaria em sua história? Quem poderia protegê-lo do mal que parecia estar se aproximando cada vez mais? A sensação de impotência o envolveu, tornando cada corrida noturna uma jornada de terror. O táxi, que uma vez foi seu refúgio e orgulho, agora parecia uma armadilha móvel onde o mal poderia alcançá-lo a qualquer momento. A cidade que ele conhecia tão bem agora se mostrava sob uma luz sinistra, com sombras ameaçadoras se alongando pelos becos e ruas desertas. Bernardo sabia que tinha que tomar uma decisão antes que a escuridão o consumisse completamente. Mas o medo o paralisava, deixando-o à mercê do terror que agora fazia parte de sua realidade. A decisão de Bernardo veio após uma noite particularmente aterrorizante, onde as visões e sensações malignas alcançaram um pico insuportável. Com um coração pesado, ele decidiu abandonar seu amado táxi, na esperança de que, ao se distanciar daquele veículo, poderia também se distanciar do mal que parecia persegui-lo. Na manhã cinzenta, ele deixou as chaves e os documentos com o chefe da garagem, explicando que precisava se afastar por um tempo sem dar mais detalhes. Bernardo sentiu um misto de alívio e tristeza enquanto via o táxi se afastar, levando consigo as memórias de uma vida que agora parecia pertencer a outro mundo. Os dias que se seguiram foram de uma calmaria superficial. Bernardo tentava retomar a normalidade, mas as memórias daquela noite terrível continuavam a assombrá-lo. Ele evitava sair à noite e se mantinha o mais distante possível de qualquer lembrança de seu antigo ofício. Mas, por mais que tentasse, as sombras do passado pareciam alcançá-lo. Os olhares das pessoas nas ruas pareciam suspeitos e a paranoia começava a se instalar. A vida de Bernardo tornou-se um exercício constante de evitar o medo que ameaçava engoli-lo a cada momento. A cidade, uma vez familiar, agora era um labirinto de memórias sombrias que o faziam ansiar por um refúgio, um lugar onde o mal não pudesse tocá-lo. Mas a sensação de segurança era apenas uma ilusão, e a luta para manter a sanidade tornava-se cada dia mais difícil. 3 anos se passaram desde aquela noite fatídica, mas a sombra do terror continuava a perseguir Bernardo. Ele havia se mudado para uma pequena cidade no interior, buscando anonimato e paz,
longe das memórias assombradas de Fortaleza. No entanto, a tranquilidade era apenas superficial. Comportamentos estranhos começaram a manifestar-se nele, fazendo com que os moradores locais o olhassem com desconfiança e temor. Bernardo, uma vez um homem robusto e cheio de vida, agora era uma sombra do que costumava ser, com olhos vazios que pareciam olhar através do véu da realidade. Numa manhã fria de junho, a notícia se espalhou pela cidade. Bernardo foi encontrado morto em sua casa. As circunstâncias de sua morte eram misteriosas, sem sinais de violência ou luta. Seu rosto, no entanto, carregava uma expressão de terror absoluto, como se tivesse visto o próprio mal encarnado antes de partir. As notícias locais cobriram o incidente, mas logo a história foi esquecida, tornando-se apenas um sussurro nas conversas dos moradores. O mistério que envolvia Bernardo permaneceu sem solução. Seu fim trágico tornou-se uma lenda urbana na região, mas em algum lugar nas sombras, o mal que o perseguiu continuava à espreita, aguardando silenciosamente sua próxima vítima, enquanto a vida na pacata cidade seguia seu curso, alheia à presença sinistra que uma vez caminhou por suas ruas. Roberto era um taxista dedicado de uma cidade do interior de São Paulo. Seu táxi, um sedã amarelo desbotado, era seu ganha-pão. E com ele, Roberto desbravava as ruas silenciosas da cidade até altas horas da noite para sustentar sua família. Naquela noite fria e sombria, a lua cheia lançava um brilho pálido sobre as ruas vazias, onde apenas os postes de luz fraca pareciam guardar a quietude da meia-noite. O silêncio era quase tangível, interrompido apenas pelo ronco suave do motor do táxi e pelos pensamentos inquietos de Roberto sobre as contas que se acumulavam. Já passava da meia-noite quando um passageiro misterioso sinalizou para Roberto na esquina de uma rua deserta. O homem, envolto em um sobretudo escuro, entrou no táxi com um ar de mistério que fez o ar ao redor se tornar ainda mais frio. Ele deu um endereço em uma parte desolada da cidade, onde poucos ousavam ir àquela hora da noite. Enquanto deslizavam pelas ruas silenciosas, o passageiro começou a contar histórias de assassinatos não resolvidos que ocorreram naquela área, cada relato fazendo a espinha de Roberto gelar um pouco mais. O cheiro de podre começou a invadir o táxi, mas Roberto, apesar do medo crescente, manteve os olhos fixos na estrada à frente, desejando que a corrida terminasse logo. Ao chegar ao destino indicado pelo passageiro, Roberto se deparou com um antigo cemitério abandonado, cujos portões enferrujados rangiam com o vento frio da noite. O passageiro, sem dizer uma palavra, desceu do táxi e desapareceu entre as sombras das lápides desgastadas pelo tempo. Roberto, com o coração batendo forte no peito, observou a figura misteriosa sumir na escuridão, deixando para trás apenas um jornal antigo no banco traseiro. O taxista, curioso, pegou o jornal e, ao folheá-lo, descobriu uma reportagem sobre os assassinatos não resolvidos que o passageiro havia mencionado. Para seu horror, uma das vítimas retratadas na matéria tinha uma semelhança assustadora com o seu passageiro enigmático. Roberto, tremendo, tentou processar o que acabou de descobrir. A atmosfera ao redor parecia ter se tornado ainda mais densa e ameaçadora. Ele queria gritar, correr, mas sabia que não podia compartilhar essa experiência sobrenatural com ninguém, pois temia que o rotulassem de louco. Com um suspiro pesado, Roberto guardou o jornal, ligou o táxi e acelerou de volta para a cidade, tentando afastar os pensamentos sombrios que ameaçavam consumi-lo.
A imagem do passageiro desaparecendo entre as lápides continuava a assombrá-lo, e Roberto sabia que aquela noite ficaria marcada em sua memória para sempre. Nos dias que se seguiram, Roberto tentou retomar sua rotina normal, mas a cidade parecia ter adquirido um tom mais sombrio desde aquela noite. Agora, a cada corrida noturna, ele sentia um arrepio percorrer sua espinha, uma sensação de que algo ou alguém o observava. E então, como se seus temores tomassem forma, ele começou a ver o passageiro fantasma. Todas as noites, à mesma hora, o homem misterioso aparecia na calçada, como se estivesse esperando por Roberto. O taxista, tomado por um medo que nunca sentiu antes, fazia de tudo para evitar aquela figura, mudando sua rota e recusando-se a parar, mesmo quando o homem acenava para ele. A tensão crescente e o medo constante tornavam as noites de trabalho de Roberto cada vez mais aterrorizantes. Ele temia não apenas pelo que poderia acontecer se encontrasse novamente com o passageiro fantasma, mas também pela sua sanidade e pelo emprego que sustentava sua família. A cidade, antes pacata, agora se tornou o cenário de um pesadelo que se repetia noite após noite. Roberto se via preso em um ciclo de terror que parecia não ter fim, e a imagem do passageiro fantasma assombrava seus dias e suas noites, tornando cada corrida uma jornada de medo e incerteza. A notícia sobre o passageiro fantasma começou a se espalhar entre os taxistas e passageiros da cidade. Outros taxistas começaram a relatar encontros semelhantes com o homem misterioso, e os passageiros, por sua vez, começaram a ouvir sussurros e histórias assustadoras, mesmo quando o táxi estava vazio. A comunidade de taxistas estava assustada, e a paranoia crescia a cada relato de reflexos do passageiro fantasma sendo vistos no espelho retrovisor. A atmosfera na cidade estava carregada de medo, e as ruas que antes fervilhavam de atividade até tarde da noite, agora se esvaziavam assim que o sol se punha. Roberto, assim como seus colegas, estava no limite. As histórias contadas pelos passageiros tornavam-se cada vez mais aterrorizantes, e o medo se entranhava na alma de todos. Os sussurros na noite, as figuras refletidas nos espelhos e a presença constante do passageiro fantasma tornavam-se lendas urbanas que ninguém queria experimentar. A cada noite, a cidade parecia se afundar mais na escuridão do desconhecido, e Roberto, junto com os outros taxistas, encontrava-se preso em uma trama de terror que parecia não ter fim. A incerteza e o medo dominavam as noites silenciosas, e a cada corrida, o medo de encontrar o passageiro fantasma novamente fazia o coração de Roberto bater mais rápido, enquanto ele navegava pelas ruas sombrias que agora escondiam segredos terríveis. A cidade estava em um estado de medo coletivo, e a lenda do passageiro fantasma se tornou o tópico de todas as conversas. Poucos dias depois do último encontro de Roberto com o passageiro fantasma, a notícia de um taxista encontrado morto em um cemitério abandonado se espalhou como fogo. O pânico se instalou entre os taxistas e os moradores da cidade. Roberto, ao ouvir a notícia, sentiu um frio cortante percorrer sua espinha. O medo, que antes era uma sombra em sua mente, agora se materializava de forma brutal e real. Naquela noite, enquanto dirigia pelas ruas desoladas, cada sombra parecia esconder horrores inimagináveis. E cada passageiro que entrava em seu táxi fazia seu coração disparar. O silêncio da noite era agora um prelúdio para o terror que parecia estar à espreita em cada esquina. Roberto não podia deixar de olhar repetidamente para o espelho retrovisor, temendo ver o rosto pálido do passageiro fantasma. A cidade que uma vez foi seu lar, agora se tornara um labirinto de medo e morte.
Enquanto a noite avançava, Roberto desejava apenas ver o amanhecer, mas a escuridão parecia mais densa, e o último destino do passageiro fantasma ecoava em sua mente, deixando uma trilha de terror que Roberto sabia que nunca poderia escapar.